Jesus Cristo, um nome falso que não salva. Conhecendo um pouco da história. No ano 323 DC, o imperador Constantino professou conversão ao cristianismo. As ordens imperiais foram espalhadas por todo o império. As perseguições deveriam cessar. Nesta época, a igreja começou a receber grandes honrarias e poderes mundanos. Ao invés de ser separada do mundo, ela passou a ser parte ativa do sistema político que governava. Daí em diante, as misturas do paganismo com o cristianismo foram crescendo, principalmente em Roma, dando origem ao catolicismo romano. O Concílio de Niceia, na Ásia Menor, presidido por Constantino, era composto pelos bispos que eram nomeados pelo imperador e por outros que eram nomeados por líderes religiosos das diversas comunidades. Foi uma jogada de mestre, do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do império. Tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano único, convocou mais de 300 bispos ao Concílio de Niceia. Tal concílio consagrou oficialmente a designação católica aplicada à igreja organizada por Constantino. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Poderíamos até mesmo dizer que Constantino foi seu primeiro papa. Como se vê claramente, a Igreja Católica não foi fundada por Cepas, Pedro, e está longe de ser a igreja primitiva dos apóstolos. Esta instituição surgiu desde o Concílio de Niceia e nunca foi a verdadeira Olha, igreja, do Iau, vivo. O imperador Constantino foi o grande articulador do abuso cometido sobre a religião, transformou toda a doutrina de Yahushua em uma fábula necessária para aproveitar o avanço do cristianismo e transformá-lo em uma religião utilitária a Roma. Usurparam o real Salvador, colocando em seu lugar o nome criado por eles vindo de um deus falso chamado Jezeu Krishna, a segunda pessoa da trindade hinduísta, na forma de Jesus Cristo. No livro de Revelação, Apocalipse, encontramos indícios proféticos reveladores da ação perniciosa em que esta instituição efetuou contra a verdade. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Yahu, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, o seu povo na terra, e dos que habitam no céu, hostes celestiais. Revelação 13:6. No versículo 15, do capítulo 13, encontramos o ato blasfêmico deste sistema religioso em ocultar a verdadeira obra de salvação na pessoa de Yahushua HaMashiach, criar uma imagem, Jesus, e fizesse que através desta imagem o mundo adorasse algo que não tem o poder de salvar. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Revelação, Apoc 13:15. O nome Jesus Cristo é uma fábula romana. O nome português Jesus Cristo, do grego Iesous, Iesu, do latim Iesvus, é um nome totalmente envolto nas mitologias gregas e romanas. O nome Jesus Cristo é uma fábula católica romana, uma invencionice das mentes doentia dos seus idealizadores. O nome Jesus Cristo está envolto em um emaranhado de mentiras. A história não só contesta tudo o que vem nos documentos e traduções duvidosas, como prova que os documentos em que a igreja se baseou para formar o cristianismo foram todos inventados ou falsificados no todo ou parte, para esse fim. A igreja sempre dispôs de uma equipe de falsários, os quais dedicaram-se afanosamente a adulterar e falsificar os documentos antigos com o fim de pô-los de acordo com os seus cânones. Receberam ordens papais para realizar modificações em importantes papéis da época, adulterando-os e emendando-os segundo suas conveniências. Por tudo isso é que o Papa Pio XII, em 955, falando para um congresso internacional de história em Roma, disse: para os cristãos, o problema da existência de Jesus Cristo concerne a fé, e não a história. Papa Pio XII. Como diz o velho adágio popular, a mentira tem pernas curtas. Não podemos esquecer das palavras proferidas num momento de descuido por um dos mais cínicos e mais hipócritas dos papas, o Papa Leão X. Quantum nobis prodestia ec fabula Christi. Latim. Tradução. Quanto nos ajuda esta fábula de Cristo? Papa Leão X. Um grande exemplo disto é o Beato Jerônimo, que amando de um papa chamado Damasus, adulterou as escrituras numa versão chamada Vulgata.
Graças a esses criminosos arranjos, a Igreja terminaria autenticando impunemente sua novela religiosa sobre Jesus Cristo, sua família, sua história e o seu tempo. O tempo, as deficiências culturais e mentais, a linguística, a hipocrisia, a propaganda enganosa, o comércio desenfreado da religiosidade e de testemunhos forjados por aqueles que sempre tiveram um interesse religioso, econômico e político nesta fábula, e muitos outros fatores, foram fazendo dessa mentira pueril do Jesus Cristo, dogma católico, uma mentira difícil de engolir. Os falsários e maus intencionados de nossos dias lutam para dar consistência à mentira indo contra fatos e argumentos histórico e documentais do fato. Flávio Jósefo, Justo de Tiberíades, Filon de Alexandria, Tácito, Suetônio e Plínio, o jovem, segundo a Igreja Católica, teriam feito referências a Jesus Cristo em seus escritos, só que esses documentos, quando submetidos pela ciência a exames grafotécnicos, apresentaram provas de que haviam sido adulterados pela Igreja Romana parcialmente alguns e totalmente outros. Flávio Jósefo, que nasceu no ano 37 e que escreveu até o ano 93 sobre o judaísmo, sobre o Messias, nada disse sobre Jesus Cristo. Justo de Tiberíades, que escreveu a história dos judeus, desde Moisés, até o ano 50, não menciona Jesus. Os gregos, os romanos, os índios dos séculos I e II, jamais ouviram falar da existência física de Jesus Cristo. Andrés viveu e estudou durante muitos anos a história da Palestina e constatou que o cristianismo foi totalmente estruturado sobre mitos e mentiras. Depois, Reinach, Kaptov, Kouchot, Petchuk, todos coincidem em dizer que tudo não passou de uma farsa aplicada sobre os homens de fé e um jogo político usado para fins de domínio. Não temos a mínima intenção de alterar uma vírgula nos tratados de vossa fé, nem nos abismos de vossa ignorância. Na verdade, depois de tantos séculos de mentiras e escravidão espiritual, apenas pretendemos esclarecer a quem é de interesse, que o mundo está envolto em uma névoa de mentira e hipocrisia, quando se trata de religiosidade. Veja o que nos mostra o livro Aprenda o Grego do Novo Testamento do autor John H. Dobson, página 413. Neste livro o autor ensina que o nome português Jesus, grego Jesus, é o mesmo Zeus, Deus maior da mitologia grega. Observe o gráfico abaixo. Na enciclopédia livre online Wikipedia, http://pt.wikipedia.org weblink, encontramos o seguinte artigo: Cristo é o título dado pelos cristãos a Jesus. A palavra Cristo do grego, Christos. Veja no gráfico acima que o nome Jesus é o mesmo nome do deus mitológico Zeus, ou seja, Jesus é Zeus. Observe na frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, que em grego é escrito Jesus Christus Theos Iosopiter. Note que o nome Jesus Cristo tem sua origem no nome grego Jesus Christus. Veja que o adjetivo Deus na verdade é uma forma disfarçada do deus mitológico Theos, o mesmo Zeus, o deus maior da mitologia grega, o deus do Monte Olimpo. Encontramos nas escritas sagradas, principalmente no livro de Revelação, Apocalipse, textos que apontam para um sistema político/religioso que dominará por um tempo este mundo. Este sistema dominado por Satã terá o líder mundial identificado pelo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostásia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, no livro de Revelação. E ao Anã, João, exilado na ilha de Patmos, escreveu: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15. No mesmo livro, ainda no capítulo 13, verso 18 lemos: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não só Yalman, João, mas também os demais escritores da época usavam em suas escritas escatológicas o sistema da gematria, técnica de substituir nomes por números. Também os Yahudim, hebreus, usavam esta técnica na prática da Cábala. Bem, quando aplicamos esta técnica no nome greco/romano Jesus Cristo à imagem de Revelação, Apocalipse 13:15, e em alguns títulos romanos, encontramos alguns surpreendentes resultados. Vamos ver.
Cálculos assustadores a respeito do nome Jesus Cristo VICARIVS, FLI, DI, Vigário Filho de Deus latim. V igual 5 mais I igual 1 mais C igual 100 mais I igual 1 mais V igual 5 mais I igual 1 mais L igual 50 mais I igual 1 mais I 1 mais D igual 500 mais I igual 1, igual 666 VICARIVS, GNRALIS, DI, IN, TRRIS, Vigário Geral de Deus na Terra, latim. V igual 5 mais I igual 1 mais C igual 100 mais I igual 1 mais V igual 5 mais L igual 50 mais I igual 1 mais D igual 500 mais I igual 1 mais I igual 1 mais I igual 1, igual 666 DVX, CLRI, Guia do Clero latim, D igual 500 mais V igual 5 mais X igual 10 mais C igual 100 mais L igual 50 mais I igual 1, igual 666, SGNAL, DEA, CRVX, Sinal da Cruz latim, igual 1 mais L igual 50 mais D igual 500 mais C igual 100 mais V igual 5 mais X igual 10, igual 666, LATINVS, RX, SACRDUS, Rei Sacerdote Latino latim, L igual 50 mais I igual 1 mais V igual 5 mais X igual 10 mais C igual 100 mais D igual 500, igual 666. Veja o cálculo sobre o falso nome greco barra latino barra português. ISVS, CRISTV, FLI, DI, Jesus Cristo Filho de Deus, latim, igual 1 mais V igual 5 mais C igual 100 mais I igual 1 mais V igual 5 mais I igual 1 mais L igual 50 mais I igual 1 mais I igual 1 mais D igual 500 mais I igual 1, igual 666. Quem é a besta de revelação? Apocalipse 13:18. Em Revelação, Apoc 13:1, encontramos a besta do mar. Esta primeira besta é a mesma besta narrada também no capítulo 17. Neste capítulo nos é informado que uma mulher, cidade, Revelação 17:18, está assentada sobre muitas águas, povos, multidões, nações e línguas. Revelação 17:15, também está assentada sobre uma besta de cor de escarlata, cor vermelha, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, cidade, está vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, muitas riquezas. Uma mulher que tem em sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição e infidelidade espiritual. Uma mulher com a qual se prostituíram os reis da terra nações, que embebeda os habitantes da terra com vinho da sua prostituição, que está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Yahshua. Vê sobre Inquisição. Compare com Revelação 12:3, esta mulher, cidade, na verdade está fundamentada sobre o dragão vermelho Ashatã, o diabo. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, anjos, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. A profecia não deixa dúvidas de que essa mulher é a igreja de Roma. O dragão, diz a profecia, é Satanás no controle do Império Romano, sendo também a Roma pagã. Estudos 4. Primeira besta. Vamos analisar o significado das 7 cabeças do dragão. No capítulo 17 de Revelação lemos: as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher, cidade, está assentada. Revelação 17:9b. No Dicionário Bíblico Universal Bookland, página 380, transcrevemos parte do texto ao que se refere o item. Roma, antiga senhora do mundo, edificada à margem esquerda do rio Tibre, sobre 7 colinas, 7 montes. De fato, Roma, sede mundial do catolicismo, a única na face da terra situada sobre 7 montes conhecidos na Itália e no mundo, são eles: Quirinal, Viminal, Esquilino, Caélio, Aventino, Palatino e Capitolino. Eis aí o lugar do trono de Ashatã, Satanás, identificado. Já sabemos o que são as 7 cabeças, montes, mas o que representa os 10 chifres na cabeça do dragão? O termo chifres muito possivelmente refere-se a reis, na atualidade, presidentes, governantes, de nações.
No entanto, esse agrupamento político de 10 chifres, os planejadores da nova ordem mundial, já conceberam a reorganização em 10 nações, uma confederação de 10 nações na área geral do antigo Império Romano. Os 10 chifres são na verdade 10 nações que reinarão, apoiarão a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta, segunda besta vindo da terra. Rev. 17:13. Observe que a esta primeira besta o dragão deu seu poder, seu trono e grande poderio. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Revelação 13:2a. As profecias nos diz que Ashatã, o dragão, tinha já naqueles tempos um trono estabelecido na terra de onde ele estabeleceria a sua obra do engano e mentira. Revelação, capítulo 2, verso 13, fala sobre a igreja de Pérgamo, na cidade grega com o mesmo nome, veja o texto. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satã, diabo, e retens o meu nome, e Yahushua, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás, Satã, habita. Rev. 13:2. A Pérgamo foi a maior cidade no oeste da Ásia Menor nos tempos do Novo Testamento. Esta cidade grega está situada em um espaçoso vale, a 26 quilômetros do mar Egeu, naquilo que é hoje a Turquia. Séculos antes do Mashiach, Messias, Pérgamo foi uma capital independente do império. Seus templos impressionantes, bibliotecas e recursos médicos fizeram de Pérgamo um renomado centro cultural e político. No tempo em que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo tornou-se parte do Império Romano, mas por causa da localização e importância, os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. Devemos lembrar que as escrituras sagradas no livro de Revelação nos informa, como já vimos, que nesta cidade Ashatã habita e tem seu trono. Vamos ver a informação contida na enciclopédia Wikipedia. Altar de Zeus, Pérgamo, é uma magnífica estrutura dedicada a Zeus, originalmente construída no século II AC na cidade grega de Pérgamo, atual Bergama, na Turquia. As escadas do altar, colunas de lados esculpidos, tinham a 12 metros de altura. http://pt.wikipedia.org Weblink. O deus mitológico do Monte Olimpo, Zeus, foi o deus colocado pelos gregos na Septuaginta grega no lugar do nome sagrado, e, na forma grega de Jesus, mais tarde Jesus, onde deste nome surgiu o falso nome português Jesus. Com isso, o trono do dragão estava estabelecido e sua obra de tentar difamar o nome do Yahu vivo estava feita. E abriu sua boca em blasfêmias contra Yahu, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Revelação 13:6. Segunda besta. Esta segunda besta é a que recebe o poder e autoridade da primeira besta. A besta vindo da terra. Já concluímos que a besta do mar representa o sistema greco/romano, ou império da mentira. Esta segunda besta está diretamente ligada à primeira, e a causa das pessoas adorarem a primeira. A segunda besta é a imagem criada pelo sistema do dragão, que tem seu trono na cidade, que está edificada entre os 7 montes, 7 cabeças. Lembrem-se que estas bestas, do mar e da terra, não vêm de cima, vêm dos homens, do mar, sociedade, e da terra, mundo dos homens. Especificamente, este poder se levanta daqueles que absorveram as mentiras da boca do dragão. Do chamado cristianismo romano, primeira besta do mar, surgirá a besta que subirá da terra, o falso nome Jesus Cristo, a imagem que Roma criou e que gregos e romanos colocaram no lugar do verdadeiro e único Salvador, Yahushua Mashiach. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Revelação 13:11. Observe que os 2 chifres eram semelhantes aos de um cordeiro, mas não eram. O falso cristianismo romano afirma que o falso Jesus Cristo é o cordeiro de Yahu. Na verdade, o Eterno nos revela em sua palavra que o falso cristianismo e seu falso cordeiro falava como dragão, com engano e mentira. Se observarmos ainda o verso 15 de Revelação, Apocalipse, do capítulo 13, iremos entender que a primeira besta, o catolicismo romano, inventou a imagem Jesus Cristo, dando a ela o espírito da mentira, do pai da mentira, o dragão Ashatã, diabo, fazendo-a falar falsamente. E
e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Revelação 13:15. Esta besta tem falado já durante muitos séculos, implantando seu reino da mentira, matando e perseguindo, cruzadas e inquisição, a todos aqueles que recusaram adorar a sua imagem. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Revelação 13:15b. Quem quiser saber das milhares de atrocidades praticadas pelo catolicismo romano, basta fazer uma pesquisa de sua história. Para compreendermos melhor o mistério da besta que surgirá da terra, é preciso analisarmos o texto profético na linguagem profética. Esta palavra terra na linguagem profética sempre se refere a Israel. Veja mais referências. Números 32:11, Deuteronômio 32:47, Josué 1:15, 2 Crônicas 8:8, Étique. Portanto, é de se crer que a besta venha de entre os Yahudim, judeus, possivelmente da tribo de Dan. Não seria surpresa nenhuma, pois as estatísticas nos mostram já um percentual razoável de Yahudims, judeus, que têm aceito o falso cristianismo romano. Por outro lado, os Yahudims, judeus, aguardam a vinda do seu Mashiach, Messias. As profecias dizem que este povo será enganado pelo sistema da mentira e aceitará na verdade o anti-Mashiach, Messias. Este reconstruirá o terceiro templo e sua sede será em Yerushalayim, Jerusalém, pois o sistema jamais deixaria que o seu falso Messias atuasse em Roma, e fosse católico, pois como enganaria os Yahudims, judeus? É exatamente isto que fará o anti-Mashiach no tempo de seu reinado, transferirá o seu reinado para Yerushalayim, Jerusalém, assentar-se-á no templo de Yahu, enganando seus adoradores, fazendo com que creiam que ele é o Mashiach Messias, que os Yahudims estão a esperar. De maneira alguma os Yahudims aceitariam um Salvador que não fosse um de sua descendência, um hebreu. Com certeza aquele que se manifestar como sendo o Mashiach esperado pelos Yahudims, será de uma descendência hebraica, senão eles não os aceitariam como seu Salvador. A salvação vem dos Yahudims, judeus. Jó 4:22. Eles creem e sabem disto muito bem. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita, ecumenismo, união do antigo catolicismo romano com o cristianismo, ou na fronte, a falsa doutrina do dogma católico Jesus nas mentes das pessoas. Revelação, Apocalipse 13:16. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Revelação 13:17. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Revelação, Apoc 13:18. O significado do nome Jesus, quando analisado na numerologia cabalística hebraica, não confundir com a numerologia esotérica, revela seu verdadeiro significado, a besta apocalíptica. Veja o cálculo. J. Não tem valor numérico e nem existe no alfabeto hebraico. E. Não tem valor numérico na língua hebraica. S. Samek, hebraico, valor numérico. 60U. Vav, hebraico, valor numérico. 6S. Samek, hebraico, valor numérico. 60. Talvez você esteja imaginando ser este resultado uma simples coincidência, mas a palavra Susi em hebraico Samek, Vav, Samek, do nome Jesus, significa em hebraico cavalo, ou seja, quando você enganado por líderes mal intencionados invoca este nome, na verdade você está invocando o deus cavalo dos gregos e romanos. Lembre-se que o Salvador Yahudim, Yahushua, segundo as profecias nasceria do meio do povo de Ashoru, Israel, e nenhuma familiaridade tem com o nome português /greco/romano Jesus. Aqueles que não amam a verdade são e serão facilmente seduzidos pela besta, romanismo, e aceitarão sempre suas mentiras. A imagem da segunda besta, Jesus Cristo, latim, está falando e convencendo as pessoas a participarem do falso cristianismo católico, submetendo-se ao poder do engano. Obviamente, ao verdadeiro crente será concedido o discernimento deste sistema maligno. Vamos ver o que diz algumas literaturas a respeito do sus cavalo. E abriu a boca em blasfêmias contra Yahu, para lhe difamar o nome e indifamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Revelação, Apoc 13:6.
o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Iaú ou se adora, de sorte que se assentará como Iaú no templo de Iaú, querendo parecer Iaú. 2ps 4. No dicionário hebraico/português, português/hebraico, editora Sefer, página 50, encontramos o significado de SUS de Jesus. Veja ainda o livro Escrevendo e Lendo Fácil Hebraico, Walter Alexandre Pinheiro de Oliveira. Os gregos em sua mitologia já adoravam um deus cavalo por nome Centauro. Estudos 5 SUS Deus porco dos romanos, latim, Jesus. Os romanos traduziram este nome, dando a este o sufixo masculino em latim, vs, ou seja, Jesus, Jesus. No século XIV as letras iniciais I foram alongadas de modo a distingui-las da letra L em Jesus Jesus. A palavra Jesus é pronunciada como Jesus na língua latina, e surgiu da palavra ou nome em latim Jesus que se pronuncia assim Jesus. O sufixo para esta palavra é o mesmo para a palavra em latim porco ou suíno. Excluindo-se a palavra ou nome grego, esta palavra em latim para a palavra porco é sus e é idêntica quando escrita ao sufixo em latim à transliteração em português, e também em inglês e sus é Jesus, ou seja sus que se pronuncia sus ou sus em inglês e português. Em latim a palavra sus significa suíno ou porco, e também possui o mesmo som do sufixo grego tal como na palavra ou nome Isos, que se pronuncia susse. De acordo com a Igreja Católica Romana, o significado das palavras que estão escritas em latim não mudam. Se você quiser entender, você irá perceber facilmente que a palavra em latim para porco e suíno está escrito sus. Não é difícil de entender. Sus em hebraico significa cavalo, porém em latim significa porco. Sus, suis um suíno, leitão, javali, porco. Viu agora com clareza quem é o Salvador dos cristãos. Quando alguém que foi mal ensinado e instruído, ora, invoca e adora o nome greco/romano Jesus, na verdade, está orando, invocando e adorando o deus cavalo da mitologia grega e o deus porco da mitologia romana. Resposta aos que resistem à verdade. Porque nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade e cor. 13:8. Por motivos e interesses diversos, pessoas mal intencionadas resistem à grande verdade a respeito do nome sagrado do Salvador da humanidade, o Adonai e Yahushua HaMashiach. O próprio apóstolo Paulo, perseguiu a verdade e sofreu as consequências de ter recalcitrado contra os aguilhões. O amado apóstolo precisou passar pela experiência de um encontro com o próprio Mashiach, Messias, para entender que contra fatos não existe argumentos. Em 2 Cor. 13:8, já convertido à verdade, ele escreveu: porque nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Nosso intuito neste trabalho não é ficar se justificando a ninguém, mas apenas apresentar a verdade argumentada e baseada diante dos fatos racionais, e não de simples atos de sentimentalismo que não conduzem ninguém a lugar algum. Não podemos nos enclausurarmos em nossas cegueiras espirituais, não devemos resistir à verdade, antes devemos acatá-la para a nossa vida. Vamos analisar e responder a algumas argumentações daqueles que defendem o nome Jesus. Algumas pessoas, aproveitando a ignorância e falta de conhecimento de alguns que abraçam a fé do nome sagrado, e Yahushua, tentam combater com argumentações esdrúxulas a verdade que liberta. Por exemplo, alguns pseudo-sábios, cheios de teologia, teos igual Zeus grego, Jesus ética, mais logia, estudo, conhecedores na verdade do Deus falso grego e não do Adonai da salvação, achando-se donos da verdade, fazem vistas grossas para os fatos verídicos que comprovam estar o mundo enganado pelo poder do cristianismo falso romano. Afinal, quem é o Salvador de Roma? A quem Roma invoca como seu Deus Salvador? Não é por acaso o mesmo Jesus dos cristãos. Aliás, Roma não afirma ser o Jesus, ética, um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é o mesmo Jesus Deus cavalo dos gregos e Deus porco dos romanos que também o cristianismo invoca. Os defensores do Deus falso Jesus afirmam que o nome Jesus não poderia ser Deus cavalo porque é um nome grego e a palavra sus é hebraica. Vamos dar um pouco do próprio veneno deles para que eles bebam.
Se uma palavra hebraica não serve para identificar um Deus falso, por ser uma palavra hebraica, um nome grego, eles concordam ser o nome Jesus um nome grego, também não serve para ser o nome do Salvador Yahudim, judeu, pois as profecias dizem que seu nome seria um nome hebraico, que a salvação viria dos Yahudims, judeus. João 4:22 Vos adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Entenderam? Sabemos que não se usa este tipo de fórmulas e nem se aplica a estes argumentos absurdos para justificar qualquer coisa. SUS é cavalho mesmo. O que afinal estas pessoas estão querendo defender? A verdade que salva e liberta? Sabemos que não. Querem sim defender seus volumosos salários, seus enormes patrimônios, ganhos às custas da ignorância espiritual da maioria das pessoas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6:10 Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4:1-2 Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Yahu, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3:1-5 E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4 A decisão é sua.